Bevilacqua Perícia Judicial. Cobrança indevida de tarifas bancárias e serviços essenciais ao consumidor. Banco é condenado por realizar cobrança indevida de tarifas bancárias. Uma instituição bancária não pode cobrar tarifas sem prévia autorização ou conhecimento do cliente. Foi dessa forma o entendimento de um juiz, em uma sentença proferida no Juizado Especial Cível e Criminal de Pinheiro. A ação foi movida por um homem, tendo como parte requerida o banco daquela localidade. Conforme o autor, o banco efetuou reiteradamente vários descontos indevidos em sua conta-benefício, a título de tarifas bancárias, sem sua autorização ou conhecimento, pois não contratou esses serviços. Os danos nesses serviços são corriqueiros e o consumidor não pode arcar com eles, cabendo a reparação por meio da responsabilização civil. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços bancários responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, observou o magistrado em sua sentença. Ao analisar a questão constante num processo, o judiciário constatou que, de um lado, a parte consumidora requerente alega não saber por que sofreu descontos em conta bancária sob a denominação Cesta Básica Expresso, e de outro, o requerido informa tratar-se de serviço efetivamente contratado pela autora. Contudo, não especifica nem junta o contrato que autoriza o desconto da tarifa em questão, função que seria da parte requerida bancária. Denominações dos serviços bancários segundo o banco, também chamados de pacotes de serviços, Cestas Básica Expresso, Cesta Fácil Econômica, Cesta Fácil, Cesta Celular ou padronizados prioritários, são taxas cobradas pelos bancos aos clientes para que eles desfrutem dos benefícios das contas correntes. A maioria dos consumidores desconhecem é que a lei já determina que os serviços bancários considerados essenciais são gratuitos, ou seja, não pode o banco realizar cobranças por sua utilização. O Banco Central do Brasil, Bacen, determina que, ao se criar uma conta corrente, o consumidor já possua uma série de benefícios e serviços que não podem ser cobrados pelos bancos, tais como o fornecimento de cartão com função débito, o fornecimento de segunda via do cartão de débito, exceto nos casos em que a solicitação seja por motivo que não seja de responsabilidade da instituição, o fornecimento de até 2 extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos 30 dias, a realização de até 4 saques, por mês, inclusive por meio de cheque, o fornecimento de até 10 folhas de cheques por mês, desde que o correntista tenha os requisitos necessários para a utilização, compensação de cheques, a realização de consultas na internet, a realização de até 2 transferências de recursos por mês entre contas na própria instituição, o fornecimento de um extrato indicando os valores cobrados em tarifas, juros, encargos moratórios, multas e demais despesas incidentes sobre operações de crédito e arrendamento mercantil. Pois bem, aos serviços gratuitos, não cabe ao banco realizar qualquer tipo de cobrança em caso de sua utilização. Este é o X da questão. Não há a necessidade de se ficar pagando por um serviço que em sua essência já é gratuito. No caso de ter ocorrido o desconto de tarifa bancária em sua conta, deve fazer o seguinte: a. Realizar o cancelamento do serviço junto à sua agência bancária, porém o banco não lhe devolverá nada, apenas cancelará o serviço. b. Se você não realizou a contratação do serviço, pode ingressar com uma ação judicial, onde poderás ter devolvido o dobro daquilo que foi descontado dos últimos 5 anos, além da possibilidade de condenação do banco à indenização por danos morais. Voltando ao caso prático acima demonstrado, a questão acima mencionada num processo, o judiciário constatou que, de um lado, a parte consumidora requerente alega não saber por que sofreu descontos em conta bancária sob a serviço efetivamente contratado pela autora. Contudo, não especifica nem junta o contrato que autoriza o desconto da tarifa em questão, função que seria da parte requerida bancária. Entendimento do Tribunal de Justiça. Nesse sentido, sendo verdadeira a alegação de cobrança a título de cesta básica expresso, caberia ao banco requerido demonstrar ser lícito o desconto. Todavia, não o fez, na medida em que não trouxe ao processo nenhum contrato firmado entre os litigantes, conforme já destacado. Assim, a nulidade da referida operação bancária é medida que se impõe, concluiu a sentença,
condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000, bem como a devolver R$ 443,40, que foram descontados indevidamente. Não perca tempo tentando compreender os cálculos bancários e judiciais. Contrate peritos experts e tenha certeza do sucesso. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa: a estratégia do seu caso e a defesa dos seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação e o auxílio de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo, invista em expertise e colha os frutos de um trabalho bem elaborado. O laudo pericial, juntado pela parte junto à petição inicial, são determinantes para o julgamento, pois, além de valorizar o trabalho do advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada, auxiliando o juiz em sua convicção sobre o caso. O laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia, contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Ligue-nos, fale sobre seu caso diretamente em nosso WhatsApp, DDD número 19, telefone número 97404 6064. Bevilacqua Perícia Judicial. Assista ao vídeo a seguir. Uma postagem nas redes sociais sobre cobrança indevida de tarifas bancárias fez com que muitos correntistas cobrassem o reembolso das instituições. O efeito movimentou o atendimento aos serviços e alertou clientes que podem estar pagando por pacotes que não pediram. Então, saiba quais são os seus direitos na reportagem de Sabrina Pires. Se for confirmado que houve cobrança indevida, é possível conseguir esse dinheiro de volta. Há alguns caminhos para isso e pedir o reembolso das tarifas atreladas à conta. O primeiro é ir diretamente à instituição e solicitar a devolução dos valores. Se o problema não for resolvido, o usuário pode buscar então os serviços de defesa do consumidor, como o Procon e o site consumidor.gov.br. Há também a possibilidade de fazer uma reclamação formal junto ao Banco Central e, em último caso, abrir uma ação na Justiça.